próximo sábado vamos estar aqui orando. Orar é um grande desafio, irmão. Mas compensa. Viu? Você se sente tipo que está a nadar contra a maré, mas ganhas músculos. Então aconselho, irmãos, quando sentes preguiça de orar, diga que esse é o momento de começar a orar. Quando sonecas, diz, esse é o momento que eu preciso orar. Porque a carne luta contra o espírito. Na verdade, até há dias que não mata bichas, nem sentes que não mata bichas, nem almoças. Chega uma hora e diz, hoje não almocei, nem bebi água hoje. Porque não estavas na guerra espiritual. Mas quando determinas, mesmo sem jejuar, dizer quero orar, 5 minutos depois já está a desistir. As pessoas não gostam de orar. Não porque eles não gostam, a carne deles não quer. Então vamos começar a treinar. Porque quando você exercita-se sozinho na oração, ganhas músculos, te tornas gigante dentro de ti. Te tornas gigante. Ao invés de pessoas estarem a proteger você, você está a proteger pessoas. Entendemos, irmãos? Começas a ver coisas. Se Deus vai mostrar para ti uma visão, não é para levar essa visão para utilizar de qualquer maneira. Ou para dizer que Deus me mostrou, porque eu sou grande servo de Deus ou grande serva de Deus. Pode ser, se calhar. Mas Ele te mostra com um propósito de orares. Aleluia. Então nós temos que orar. Sábado vamos estar aqui para orar. Os que podem, aqueles que estão a trabalhar, nós entendemos, né? Ou estão a estudar, nós percebemos. Ora lá onde você está, né? Mas lembre-se que vamos orar. É importante orarmos. Buscar a face de Deus, para que Deus faça grandes coisas. Nós não vamos crescer espiritualmente se nós não orarmos. Não vamos crescer espiritualmente se não estudarmos a palavra de Deus. Primeiro, estudarmos a palavra de Deus e orarmos de acordo com a palavra de Deus. Porque uma pessoa que não tem palavra de Deus, ele dispara balas sem qualidade. Acho que vocês já sonharam isso. Você, quando não está na presença de Deus, sonha que tem pistola, está a disparar contra o inimigo, não sai nada. Acho que alguns de vocês já sonharam. Nunca aconteceu isso? Está a disparar. Estás a enfrentar o inimigo, não consegues lhe enfrentar, então tens que fugir, porque estão a vir cobras e leões e cães. Estás a fugir. Muitos de vocês, depois acorda, não quer dormir mais. Não quer. Não quer fechar mais olhos. Quando tenta fechar, não posso dormir. Fica acordado. Não acontece convosco? Então, estuda a palavra de Deus, ora. Todos nós enfrentamos perseguição, isso é verdade. Mas, quando o inimigo vem para nós, até em sonhos, quando Deus nos mostra, o que nos mostra é que eles têm que sair a correr. Nós estamos a despachar eles. Fazemos golpes que na terra não é possível. Destruímos eles. Voamos, viramos, damos pinos, saltamos, vamos até nas estrelas, voltamos. Né? Conseguimos fazer isso. Por quê? Você fica um super-homem. Porque você não é só você. O Espírito de Deus está conectado contigo. Isso estou a dizer é verdade. Então, algumas pessoas têm medo de dormir. Vocês sabem disso, não sabem? Alguns ricos até. Para dormir naquela cama que custou 100 mil meticais, não dorme. A pessoa está dormindo no chão, na esteira, e apanha sono. Ela não dorme. Fica só a ver televisão. Tem medo. Quando fecha a vista, já está a ver coisas. Então, nós dissemos que nós temos que orar. E você, minha irmã, meu irmão, vocês são as pessoas que podem mudar a situação, dizem, geoespiritual, como podem dizer, né? Talvez, né? Esse ambiente espiritual, né? Que vai trazer também um ambiente físico.
saudável, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós oramos pelo nosso país, oramos pela nossa sociedade, oramos uns pelos outros, oramos pela nossa igreja. Vamos contribuir pelo bem-estar da nossa nação, pelo bem-estar do cristianismo, pelo bem-estar das pessoas, orando, buscando a face de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, hoje vou tentar correr em 2 capítulos. Quantos é que estão aqui, irmãos? Amém. Os que estavam na semana passada, eles estão mais ou menos abalizados do que estamos a tratar, mas se não estiver abalizado hoje, tem um vídeo no YouTube. É só ir lá e ver. Os 10 mandamentos apontam a Cristo. É isso mesmo. E nós estamos a ver uma grande resposta, porque muita gente está sendo abençoada por isso. Então nós podemos ir ao capítulo 21. Comprou? Aquilo era possível. O tipo de servidão tinha regras. Não é fazer como acontecia no Egito. A pessoa foi comprada por alguma razão. Então, ele trabalha no máximo 6 anos. Acabou, saiu livre. Não deve mais nada a ninguém. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Quer dizer, entrou com roupa, né? Quando diz entrou só com o corpo, significa aquela roupa que ele trazia. Se ele era homem casado, sai com sua mulher. Então, é o direito dele. Ele entrou lá como servo, ele veio com a mulher dele. Não se pode impedir, dizer não, sai só você. Não. Depois, versículo 4. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os seus filhos serão do seu senhor. Essa regra não era fácil. Mas aqui há uma coisa que nós temos que entender. Porque esses preceitos são dados. A lei de Moisés e esses preceitos é para nos ajudar a entender o que é certo e o que é errado. Como nós dissemos, a lei nos condena, cria condições para nós vermos o nosso pecado e a nossa incapacidade diante de Deus. Está vendo? Agora, nós lemos aqui. No versículo 4, se o homem, neste caso, tem que sair sozinho, ele tem que fazer acertos. Está vendo? Tem que acertar com o dono. Né? Acertar em relação à sua esposa e seus filhos. É duro, né? É muito duro. Você já imaginou uma pessoa que você viveu com ela durante esses 6 anos? Teve, se calhar, 2, 3 filhos. Você já ama essa senhora e ama ela. E depois, os seus filhos, logicamente, uma pessoa que é pessoa, né? Um homem que é homem, ele vai ter dificuldade de viver longe dos seus filhos. Vocês estão a entender o que estou a dizer? Sim. Viver longe dos seus filhos. Fazer filho, deixar ir embora. Isso aí, não sei se animais fazem isso. Até animais não fazem isso. Fazer filho ir embora. Não. O que eu sei é que os hipopótamos, quando faz filho, quando é pequenino, ele vai cuidando. Mas quando ele já começa a crescer, ele corre com o filho. Ou morre ele, ou morre o filho.
Esse é o estilo dos hipopótamos. Vocês sabem disso. Acho que os leões também fazem isso. Não é isso? Eles são animais, né? São animais. Não têm consciência. Mas nós somos humanos. Somos ultrapassados por animais. Fazer filho, engravidar, filha de dono, depois dizer, eu não sei de nada. E a ver a criança está a crescer, é chapa a tua cara, dizer, eu não sei de nada. Só quando essa criança se tornar presidente, vai dizer, meu filho é presidente. Não é isso? Meu filho é presidente. Não. Independentemente do que aconteceu, tens que cuidar da sua família. Como é que isso aconteceu? Houve falha ou não? Esse entrou como escravo. Se ele é pessoa, tem sentimento, ele tem que fazer acerto. Agora nós vamos ver o acerto aqui. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor, está aí? E a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair livre. Fórum significa livre, não quero sair livre. Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e o senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá, é isso, para sempre. O que é que nós estamos a ver? Aqui, postigo é um tipo de porta, aquelas portas, mas tens uma porta pequena. Acho que já viram, né? A porta, estilo uma janela, né? Que também abre assim. Algumas casas têm isso, né? Tem uma porta principal, mas é a porta principal, então tem uma porta assim que abre, né? Então, depende de como a pessoa faz, ou abre duas ou uma, depende. Então levará ele ao postigo e furará a orelha com sovela. Sabe o que é sovela, né? Aqueles que são sapateiros. Eles usam uma coisa para furar. Para além daquilo que usa para cozer, tem uma outra coisa que ele usa para furar. Não tem? É aquele que fura cinto também. Fura cinto? Sim, isso é sovela. Então, vai furar o quê? A orelha. Isto tipifica perfeitamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ele, Jesus, identificou-se com a raça humana. Significa que ele identificou-se com quem? Com o seu Senhor. Eu amo meu Senhor. Eu amo a minha esposa. Eu amo meus filhos. Então, eu prefiro ser servo. Eu vou pagar a fatura pelo meu Senhor. Eu vou pagar a fatura, aliás, pela minha esposa. Eu vou pagar a fatura pelos meus filhos. Nós dissemos outro dia, o homem protege a família. O homem protege a família. É bíblico. Diz que o homem ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Então nós vemos proteção, ele luta para proteger a sua esposa. E a mulher deve respeitar o seu marido. Respeita o marido. É o que a Bíblia diz. Né? Acho que é Efésios que diz isso. Ou 5, acho que é 6. Não lembro muito bem. Então nós estamos a ver aqui, a mostrar um tipo de Cristo, apontar para Cristo, que se identificou com a raça humana e serviu perfeitamente, a ponto de ir à cruz do Calvário. Ele foi furado. Ele tem a marca. Nós cantamos aqui. A prova da minha salvação está nas mãos, né, de Jesus. Ele foi furado. Foi furado. Foi furado. Nas mãos. Foi furado. Com pregos grandes. Está vendo?
Ele protege a sua igreja. Protege a sua esposa, que é a igreja. Cristo identificou-se com a raça humana e serviu perfeitamente. Durante este tempo ele ganhou uma esposa, a igreja. Romanos 7,4. Enquanto o outro abre Efésios 2,13. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem ao outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Já viu? Então aqui está a falar daquilo que Cristo fez por nós e de nosso estado em Cristo Jesus. Quer dizer, se esse é furado pela sua esposa e pelos seus filhos, os seus filhos estão cobertos e protegidos. Isto significa que quando Cristo morreu por nós, significa que Ele substituiu o nosso castigo. Amém. Temos proteção, porque se esse senhor, esse servo dissesse assim, eu vou sair, essas crianças ficam como? Elas mantêm-se escravas. Amém. Não têm o amor de alguém. Amém. Então nós temos que dar graças a Deus por isso. Efésios 2, 13 a 18. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criarem em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em mesmo Espírito. Hoje, tanto Israel como os gentios e todos os povos, eles são unidos pela cruz. Amém. Então nós vivemos pela cruz. Somos salvos pela cruz. A lei nos condenava, a lei de Moisés nos condenava. Mas Jesus cumpriu a lei. Ele cumpriu toda a lei. Ninguém mais conseguiu cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei. Se alguém ou algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Era difícil, né? Por alguma razão está a vender filha. E nós sabemos que mesmo na atualidade isso acontece. Amém. Não precisamos ir longe. Aqui em Moçambique isso acontece. Infelizmente. Há pessoas que se aproveitam disso. Em vez de usar de misericórdia e ajudar a outra pessoa, eles levam filha de dono. Ficam com aquela criança. Muitas dessas coisas que se chamam de casamento prematuro, essa é uma das razões. Né? Crianças de 12, 13 anos, porque já mostra um corpo grande, né? Mostra uma coisa que parece que já são mulheres, enquanto ainda não são, mas ainda são crianças. Crianças de 12, 13, 14 anos, elas parecem já senhoras. Não são. Não tem nem maturidade de corpo, nem maturidade física. Não tem nem maturidade espiritual, nem psicológica. Não tem nenhuma maturidade mental. Então, quando se diz filha, é exatamente isso, né? Se desagradar aos olhos do seu senhor e não se desposar com ela, né?
fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho usando deslealmente com ela, porque o outro povo tem suas maneiras de gerir as coisas. 9. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Vejam o que está a acontecer aqui. Essa serva é uma menina muito bonita, né? Então o filho lhe casou. Se lhe casou, ela tem o direito das filhas dele. Se é patrão, logo ela é vista como filha, uma das filhas do patrão, com todos os direitos. Não é tratada mais como serva. Isso é verdade. Quando uma empregada torna-se esposa de alguém, já não é mais empregada, é esposa. Né? Conheço alguns casos, né? Essa moça trabalhava nessa família, por alguma razão, morreu a mulher da casa e o dono da casa achou que a empregada seria a perfeita esposa. Já não é mais empregada, torna-se esposa. Vocês sabem disso, não sabem? Mas também há casos em que há golpe mesmo. Há golpe. E também, quando uma mulher fica sentada na sala a chamar a empregada, traz isso, só está a pintar unha, a arranjar unha, cabelo. O marido quer água. Fulana, traz água. Faz lá sopa para o patrão aí, aquece lá. Frita lá um peixe, o patrão quer. Um frango. Está sentado só a ver televisão com o marido. Não é mal, né? Tem que ficar a ver televisão. Mas há coisas que não podem confiar às empregadas. Entenderam o que eu disse? Há coisas que vocês, as senhoras, vocês é que devem fazer. Porque há um problema aqui de gratidão. A pessoa começa a virar, começa a pensar: se minha empregada faz tudo isso, minha esposa não faz nenhum. Então, algumas dessas empregadas acabam tomando conta do patrão. Não é verdade? Vocês estão a querer dizer que isso não existe? Existe. Não existe? É triste. Vai dizer: golpeou, patroa. Golpeou. É triste. Não devia acontecer. Então, amados irmãos, é isso. Uma empregada, se casada pelo filho na casa, deixa de ser empregada. Já não é mais empregada, é esposa. É uma das filhas. E infelizmente, essa coisa de golpear acontece, mas não devia acontecer. Não sei se estamos a entender. Seja pela negligência ou olho grande do homem, que não deve ter também, ou negligência da esposa. Tanto um como o outro. Precisamos ter cautelas, né? Porque aquelas senhoras são mulheres também. Apesar de serem empregadas, elas são mulheres. Ou não são? Então, nós temos que ter cautelas. Então, terá conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. Eu não sei se preciso explicar isso, porque eu expliquei na quarta-feira. Mas está claro aqui. Não sei se não está claro. Amém. Está claro, não está? Ou querem que eu explique? Você, neste caso, em que se permitia, né? Neste caso, ela é serva. De repente quis outra esposa, esse filho. Então, se essa filha tinha, suponhamos, um direito a capulanas por mês, né? Tinha direito a um rancho, a um nível de rancho, a 20 mil por mês, por exemplo, só dar exemplo. Tinha essa casa tipo 3,
e o homem tinha que ficar com ela, pelo menos, para passear ou estarem juntos 4 dias por semana. Então, isso não pode se diminuir. Né? Não pode se diminuir. Dizer agora vou diminuir até 20 mil para 10 mil, porque arranjei outra esposa. Isso não devia acontecer, é o que está a dizer aqui. Né? Está a dizer, se tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. Mas o problema que acontece e até agora acontece, é que quando chega a segunda recebe todos os direitos. Isso é pior crime contra a esposa. Já não basta que entre essa segunda, ainda tem que tirar os direitos dela. Vamos entender? Amém. Não pode. Não pode. Porque mesmo lá na nossa tradição, né, lá na nossa cultura, quem casa a segunda mulher é a primeira. Então ela é que determina todas as coisas. Agora, chega a segunda, ocupa o espaço, carrega todos os direitos, e vem aquela máxima que dizem, ou eu, ou ninguém. Não é isso que acontece? Ou eu, nem ninguém. Quer dizer que ela chega, ou o homem vive, mas essa mulher, que é a primeira, morre, ou vai embora, ou a Ruma vai embora, ou o homem morre. Ela que está aí a chegar como intrusa, não vai morrer. Então nós temos que ter cuidado. É por isso que temos que ter cautelas com a nossa conduta. Será que a igreja está entendendo o que estamos a dizer? Eu estou a tentar falar, são coisas que nós não podemos saltar. E nós temos que explicar isso. São difíceis de explicar? Sim. Mas nós temos que explicar que isso acontece. Infelizmente, as pessoas estão a fazer isso na atualidade. Entra, sabota. Alguém até cantou, esse marido agora já é meu. Você está a cantar isso aí. É correto cantar isso. Mas depois a mesma coisa que fazes, aparece outro também carrega. Uma pessoa que é carregada, você está contente, você carregou de outro. Pensa que essa pessoa está mesmo seguro que qualquer pessoa carrega. Você carrega a mulher de dono, você está seguro que carregou a mulher de dono, acha que o outro não vai te carregar também? Não vai carregar tua mulher? Sim, eu vi isso. De repente, uma senhora foi carregada por um diretor, foi morar no Chimoio. É ambiciosa. Apareceu outro, carregou e foi morar no Maputo. Embaixador já. Apareceu outro, carregou, agora está na Índia. É preciso olhar. Esse que é carregado de qualquer maneira, é pessoa segura. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. É duro isso. Estamos a falar de assassinato a sangue frio. No versículo 13. Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Havia 6 cidades de refúgio. Havia 6 cidades de refúgio. Para ele fugir.
Nessa cidade, ele fugia, tinha proteção, enquanto os familiares resolviam aqui. Por que ele tinha que fugir? Morreu alguém. Então a família ia querer prestação de contas. Está vendo? Mas se alguém se ensoberbecer contra seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Ok. Nós falamos no versículo 13 que havia 6 cidades de refúgio designadas por Deus, onde o derramador de sangue podia fugir. Ele devia fugir para estar seguro e garantido de que não vai ter problemas com os familiares do defunto, até que a sua causa fosse tratada entre os homens da sua própria cidade. Amém. E isto no caso em que o sumo sacerdote não tivesse morrido. Mas quando o sumo sacerdote morresse, o acusado podia sair livre. Isso aqui está a nos ajudar a perceber uma coisa. O que é que isso está nos a mostrar? Está a mostrar Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele morreu por nós. Aonde? Na cruz do? Por que ele morreu por nós? Sendo nós criminosos, sendo nós pessoas más, ele morreu para que nós pudéssemos ter liberdade. Amém. Para nós sairmos livres. A liberdade somente existe em Cristo Jesus. A verdadeira liberdade. Nós não estamos a falar de outros tipos de liberdade. Quando morre o sumo sacerdote naquele tempo, esse criminoso estava livre. Ele podia voltar. Está livre. Para nós estarmos livres do pecado, da condenação do pecado, o sumo sacerdote, Jesus, morreu. Agora temos uma coisa importante. Ele ressuscitou. Aleluia. Amém. Então ele é nosso advogado. Não somente intercede por nós, mas ele é nosso advogado. Quando querem provas, ele mostra as provas. Amém. Comprei este povo, está aqui. As marcas estão aqui. Já percebemos por que Jesus morreu por nós? Amém. Para que nós possamos ter liberdade. Quem rejeita esse facto, quem não tem nada a ver com o facto de Jesus morrer na cruz do Calvário, quem não dá importância, ele não sai livre. Mantém-se escravo do pecado. Amém. No versículo 14, nós temos o exemplo de Joabe. Eu acho que era bom que nós pudéssemos ler 1 de Reis 2. Podemos ir no 1 de Reis 2. Primeira de Reis 2. Joabe era um grande homem, um grande general. Já estão lá? Alguns de vocês já sabem quem é Joabe. Foi um grande general. Um homem poderoso do exército de David. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado. Aqui tem problema. Se tinha desviado, seguindo a Adonias,
ainda que se não tinha desviado seguindo a Absalão. Estamos a ver? Nós estamos lá no capítulo 2. 1 de Reis, capítulo 2, versículo 28. Já está lá? Já está lá? Agora sim. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que se não tinha desviado seguindo a Absalão. Absalão é aquele que se levantou contra o pai. E nós sabemos. E o fim de Absalão nós sabemos. O espírito de Absalão é muito perigoso. O espírito de Absalão é daqueles que não reconhece o seu progenitor. E quer tudo que o progenitor tem. Não somente quer, ele quer matar o próprio progenitor. Né? Joabe matou o irmão. Joabe manipulava o povo contra David. Joabe levantou guerra contra David para matar David. E Joabe se envolveu com esposas de David. É o pior insulto que alguém pode fazer, se envolver com a esposa do seu próprio pai. Não há pior insulto. Isso significa que não lhe reconhece na totalidade. Como é que vais perdoar uma pessoa? Se você não perdoa, não perdoa. Uma pessoa qualquer que vai se envolver com tua esposa, vai perdoar teu filho a se envolver com tua esposa. Mesmo que não seja a mãe dele, é verdade, mas vai perdoar. Dói muito. A traição de uma pessoa que está um bocado distante não é tão difícil em relação à traição de uma pessoa que está do teu lado. Igreja, estamos a entender? Então, esse Joabe não seguiu a Absalão, mas seguiu a rebeldia de Adonias. E disseram ao rei, ele diz que e Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, pegou das pontas do altar, quer dizer, os chifres do altar. Qualquer pessoa que fosse lá e pegasse, ninguém poderia lhe tirar. Na verdade, se ele não tivesse alguma coisa errada, tinha que se justificar. Mas se tivesse, era tirado para ser morto. Então nós dissemos, e disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo, vai, dá sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse, assim diz o rei, sai daí. Ele sabia que quando saísse, ele ia morrer. E disse, não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo, assim falou Joabe e assim me respondeu. E disse-lhe o rei, faze como ele disse, e dá sobre ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa do meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Amém. Estamos a entender? Não matarás. Lembram-se? Amém. Significando assassinar. Não podes matar teu irmão. Não podes matar a ninguém. Nem no coração não deves matar. Amém. Há uma parte que a Bíblia nos ensina. Quem odeia seu irmão é o quê? Sim. Mas você já acha mesmo que a pessoa de repente assassina, de repente? Não, ele pensa, analisa. Pessoa que gosta de lutar dentro de casa, não acontece de repente. É uma coisa que é alimentada dentro de si. Pessoa que insulta, é uma coisa que não aparece de repente. É alimentada, ou já faz parte deles. Alguém diz, vou beber, depois ele é adverso. Vou tomar uns copos, depois vou ter com ele. Nunca ouviram pessoas a falarem sobre isso. Chega, começa a insultar.
Ele sabe o que está a fazer, não é bebida. É Ele que está a fazer isso. Amém. E assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai David o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Amém. Ele fez isso porque ele queria poder e matou, para ele se tornar o único. Há pessoas que fazem isso, matam os outros para se manterem os únicos. Vamos voltar ao nosso capítulo? A ideia aqui no versículo 14 é que em alguns casos o condenado podia agarrar-se aos chifres ou às pontas do altar. Eu já vos expliquei, meus irmãos, na igreja não existe altar. Altar é um lugar onde se fazia sacrifício. Eu não posso estar de pé no altar, dizer estou a pregar a partir do altar. Já ouviram? Jesus estava a pregar, ficou no altar e começou a pregar. Ou um dos servos de Deus levantou-se no altar e começou a pregar. Já ouviram isso? Não sei, né? Tentem ler, depois, próxima semana me mostrem. Podem me mostrar a próxima semana. Então aqui, se a pessoa tocasse, segurasse os chifres do altar, ou as pontas do altar, seria salvo. Isto era assim somente nos casos onde a sua ação parecia justificada. Trazendo a atualidade. Vamos trazer isso à atualidade. O Espírito Santo nos diz que alguém não pode afirmar sua confiança em Cristo. Prestou atenção? E o que Cristo fez na cruz e ao mesmo tempo continuar atrevidamente no pecado. O Espírito Santo, quem crê em Cristo, mas está a viver à vontade no pecado. Não sei se irmãos estão a entender. Há pessoas que de segunda a sábado eles pecam normalmente. Vocês sabem disso. Depois santificam-se para o domingo. Eles são santos no domingo. Como eles pensam, né? O domingo é dia do Senhor. Como eles pensam. Quando sai da igreja, a vida de pecado continua de novo. Até o próximo sábado. Essa pessoa está a brincar mal, está a blasfemar contra o Espírito Santo. É um coração endurecido, é teimoso, está a entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode habitar onde há pecado. Amém. Ele convence o homem do pecado. Mas você que diz que está salvo, continua voluntariamente no pecado e sabe que esse pecado aqui, isso, aliás, sabe que isso é pecado. Então temos problemas que precisamos resolver. Amém. Muita gente tem a ideia errada de que se eles se afirmam ter fé em Cristo, isto, eles acham, se afirmam ter fé em Cristo, eles têm fé em Cristo, nós temos fé em Cristo, eles acham que isso cobre a direção deles caprichosa de viver no pecado. De forma nenhuma. Jesus nos salva do pecado. Ele não nos salva no pecado. Jesus nos salva do
pecado. Não nos salva no pecado. 16 fala do sequestro. Quem furtar algum homem e vender ou for achado na sua mão, certamente, o que vai acontecer com ele? Morará. O que a Bíblia está dizendo? Raptos não deviam existir. Amém. A pena de alguém que rapta, nestes casos, era a morte. A ver? Irmãos, eu acho que vocês estão a entender, né? Estão a perceber. Nós estamos a ver no versículo 15, que eu saltei e não li, mas é importante vocês verem isso. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, o que acontece com ele? Essa era a regra. Dar bofetada à tua mãe, dar bofetada a teu pai. Hã? O que acontece? Exatamente isso. Nós temos que entender. Nós não estamos a dizer que isso acontece hoje, mas estamos a ver o que a lei está a dizer. Isso mostra como Deus olha de forma grave esse pecado. Amém. Bater tua mãe, bater teu pai. Porque já és um senhor grande, já és uma senhora grande. Hã? A pena é essa. Versículo 17. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Insultar pai e mãe, você não vale nada. Há alguns que dizem, por que você não me nascer? Eu não sei também como fui nascer nesta casa. Como Deus andou a me dar essa mãe. Eu devia ter nascido no outro lado. Mas esse pai que eu tenho dá vergonha. Eu acho que há pessoas que fazem isso. Aqui dentro, ninguém faz isso. Não é isso? Aqui em Moçambique tem filho que bate pai, bate mãe. Existe aqui em Moçambique? Existe? Que insulta a mãe, que insulta pai. É duro isso que estou a trazer. Esse é o versículo 17. Tem 3 crimes capitais. Quando diz crime capital, significa que era digno de morte. Que se requerem o castigo capital. E nós temos o primeiro. Qual é o primeiro? Desonrar os pais. Bofetada para o pai, empurrou o pai, caiu aí de qualquer maneira. Você está em confusão com alguém. Seu pai vem para acudir a sua mãe. Você empurra a tua mãe de qualquer maneira. Cai aí. Não deves nem pôr a mão a ela. Amém. Quando ela chega ou ele chega, perceba. Não toque. Retire-se. Mas também um homem não é para entrar em fight. Não é necessário. Nem vocalmente, nem assim. As pessoas gostam, como eu disse na semana passada, de ganhar razão. Eu vou insultar aquele para ele sentir dor. Vou lhe insultar aquela para ela sentir dor. Sim, insultas porque isso está cheio dentro de ti. Amém. Você não vai insultar se isso não está cheio dentro de ti.
Então nós vemos que o primeiro, aqui, que está no versículo 15, desonra dos pais. Segundo, amaldiçoar os pais, no versículo 17. Terceiro, sequestro, digno de morte. Qualquer pessoa que faz isso diante de Deus é visto como digno de morte. Não é pessoa. Então, cabe a cada um fazer uma análise dentro de si. Se tinha um ódio dentro de si, que remova. Alguns estudantes, às vezes, têm vontade de fazer mal aos seus professores. Professor é pai. Professor e professora é mãe. Professor é pai. Eu lembro, muitos anos atrás, quando eu era estudante, tive essa vontade. Mas Deus é bom que muda os nossos corações. Porque enquanto Satanás te diminui para uma pessoa que não vale nada, Deus, quando te transforma, te eleva para ser uma pessoa que vale alguma coisa. Amém. Satanás te diminui, você deixa de ser pessoa. Mas Deus faz você ser pessoa, porque do nada te fez. Isso é um crime. Se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar-se a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, aqui bordão, estamos a falar de maca, né? Ou sei lá, muleta. Não maca, muleta. Então, aquele que o feriu será absolvido. Sim, fica absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perderá e o fará curar totalmente. Tem que pagar. Esse homem não está a trabalhar. Tem que pagar. Amém. Se ficar um mês sem ir trabalhar, ele tem que pagar esse mês. Se tem feridas, tem que curar. Será que é isso que nós fazemos na atualidade? Ou ficamos felizes? Eu lhe feri, não vai no serviço? Está bem feito. Em caso de acidente, alguns batem, fogem. Outros param. Outros batem. Fugiu. Há histórias aqui. Foge. E depois inventa histórias para ganhar razão. Então nós vemos se alguém ferir a seu servo ou a serva com pau e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Esse é servo, mas não significa que deve matar. Amém. É pessoas. Ao ver patrões, senhoras, está a falar do tratamento aqui. Quando nós temos empregado em casa, temos que lhes tratar como pessoas. Porque a diferença é que eles estão a trabalhar na nossa casa e você está a trabalhar num sítio. É uma casa também, onde estás a trabalhar. Ser escritor é uma casa também. Amém. Eu que estou a dar aulas, é uma casa. Naquela universidade, é casa. Então eu tenho que ser tratado bem na universidade. Está a falar de direitos laborais. Não é para tratar mal os trabalhadores. Não é para tratar mal as trabalhadoras. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. É duro. Nessa lei. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida,
e forem causa de que aborte, porém se não houver morte, estamos no versículo 22, se não houver morte, certamente será multado conforme ao que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Agora o marido vai te dizer quando é que pagas. Irmão, estão a alugar 2 pessoas. Então, essa senhora está grávida. Nós vemos, ela quer acudir. E por alguma razão, esse empurrado vai bater na barriga dela, ela cai. Porque ela está vendo 2 homens quase que se matam. O que ela faz? Ela quer socorrer. Não façam isso. Está sendo pacificador. Mas, por alguma falha, pam! Na barriga da menina, da senhora. Ou ela cai, ou alguma coisa bateu na barriga dela. E aquilo destrói o feto. E cria aborto. Vai pagar multa. Se essa senhora não morrer. Agora vamos ver o que acontece se ela morre. Porém, nós estamos onde? Versículo 23. Mas se houver morte, então darás vida por... Estamos a falar de preceitos. Esses preceitos são agradáveis para nós? Agradecemos a Deus porque nós vivemos debaixo de Cristo Jesus. Mas isso não significa que devemos fazer isso porque estamos debaixo de Cristo. Se uma pessoa faz isso, significa que não está debaixo de Cristo. Amém. Continuemos no versículo 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Imagina, irmão, você sabe muito bem que deu bofetada a alguém que também recebeu bofetada. Que tal? Não havia pessoas mafiosas. Tirou o olho todo. Já sabe que teu olho também está indo embora. Se quer ter o olho estar bom, ter 2 olhos bons, então crie condições para que os outros tenham bons olhos. Amém. Se você quer manter tua saúde, crie condições para os outros terem saúde. Aqui no versículo 25, é a ordem das represálias, né? São represálias, como se refere aqui, a ordem das represálias, como se refere aqui, muito pouco se cumpria sob a lei judaica, mas era resolvido dando dinheiro ou trabalho. Então a pessoa vai ter que trabalhar, né? Entretanto, que sempre se saiba, a Bíblia também diz, a vingança é minha. Nós sabemos disso, né? A vingança pertence ao Senhor. Jesus disse, com medida com que medirdes, vos medirão a vós também. Mateus 7, 1. A palavra de Deus, de qualquer das maneiras, de uma ou de outra maneira, sempre vai se cumprir. Se queremos entender sobre a vingança, é do Senhor, escrevam Levítico 19, 18 e Deuteronômio 32, 35. Levítico 19, 18. Deuteronômio 32, 35. A vingança é do Senhor. Amém. Por isso nós falamos e tentamos ensinar aqui, irmãos, não deixa a tua ira te mandar. Não deixa. E nós dissemos na semana passada, quando estás com cabeça quente, estás nervoso, não vale a pena agir, meu irmão. Amém. Porque senão vai agir debaixo da ordem da tua zanga e vais fazer estrago. E nós vamos ver uma coisa importante aqui. Vais fazer estrago. Vais destruir alguém. E depois, o que é que vai acontecer? Versículo 26.
enquanto alguém ferir, e quando alguém ferir o olho do seu servo, ou olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir fora pelo seu olho. Quer dizer, se devia ir trabalhar, já não trabalha mais para ele. O dinheiro dele já está. Mas Jesus estava a dar privilégios aos patrões. Eles compraram a pessoa. Mas eles ficam também sem privilégios. Porque essa pessoa que devia trabalhar 6 anos, ele fica com lacuna. Amém. É uma indemnização. Uma maneira de compensar. A pessoa fica livre. Então, quem ia querer ferir alguém para depois perder mão de obra? Quem ia querer tirar dentro de alguém para depois perder mão de obra? Não seria uma ideia inteligente. Amém. Eu tenho alguém que eu comprei para trabalhar para mim, para fazer grandes coisas para mim. É um especialista para fazer coisas. E eu vou perder ele, porque eu me tirei dele. Aquele pessoa que saiu dentro tem a desvantagem de perder o dente, mas ele pode ir fazer a sua vida normalmente, está livre. Amém. Nós sabemos, naquele tempo de tropa, algumas pessoas faziam o quê? Eles faziam de tudo. Alguns deles cortavam o dedo deles. Vocês souberam disso? Sim, esse dedo aqui. Tchum, foi embora. Agora dispara como? Não vai mais para a tropa. Ele preferia não morrer naquela. Mas já não vai mais. Qualquer defeito que a pessoa tivesse, não ia para aquela. Então algumas pessoas criavam algum defeito dentro de si. Não sabem disso? Naquele tempo não era fácil, irmão. Jovens, vocês estão num bom tempo. Nós não andávamos na rua, era tira a camisa. Rapazes, tira a camisa. Não foi fácil naquele tempo. Se era tirado para caminhão, você nem fez mal. Encontrou um jovem alto, tem 15, 16, 17, 18 anos, pega, tira a camisa, atira no caminhão. Ir parar no quartel, cabelo todo foi tirado. Treinar para guerra. E alguns que eram espertos, tufa dentro deles. Aí já não pode fazer nada. Ah, essa aqui é defeituoso, tira ele, vai fazer como isso? Se algum boi escorneta, vamos terminar nesse capítulo aqui. Vamos. Se algum boi escornear, sabe o que é escornear? Aquilo é corno, né? Chifre. Chama ali o quê? Mas não é corno aquilo? Qual sentido? Você já não pegar ideias do Brasil para pôr aí. Nós estamos em Moçambique. Aquilo chama-se chifre ou corno? É corno. Se algum boi escornear homem ou mulher, que morra. O boi, o homem que morra, vamos dizer que esse homem morreu, ou essa mulher morreu, o boi será apedrejado, certamente, e a sua carne não se comerá. Mas o dono do boi será absolvido. Não entra no crime. Amém. Tá bom. Não há incidências aqui, né? Não há outras coisas, não há precedentes. Não é isso? Não há precedentes. Não há antecedentes. É isso que dizem, né? Não há antecedentes criminais em relação a esse senhor. Mas se o boi antes era escorneador e o seu dono foi conhecedor disso e não guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Viram? Há pessoas aqui em Moçambique, não sei se aqui na beira acontece,
Eles têm cães que mordem. Eles deixam. Ele vê que está a morder aquele que está morrendo. Se calhar nem está vacinado. Está a trazer raiva para pessoas. Uma pessoa que é mordida por um cão que não está vacinado, essa pessoa também praticamente está a morrer. Amém. É um caso semelhante. Aqui está a dizer, se o boi dele fazia isso e ele ficou quieto, ele também vai morrer. Se lhe for imposto resgate, é possível que digam, ok, pode ser resgatado da morte. A Bíblia diz o quê? Então dará como resgate da sua vida tudo que lhe for imposto. Agora, irmão, imagina dizerem, quero toda a tua riqueza. Você matou deixou teu boi matar meu marido. Eu agora já não tenho marido. Então, eu quero garantia de vida. Ele terá que dar essa garantia. Amém. E no versículo 31, quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto, lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dá-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Estamos a falar entre 4.000 a 5.000 meticais. Esse é o cálculo que tentei fazer. Talvez 3, 4, 5.000 meticais. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova, e não cobrir e nela cair um boi ou jumento, o dono da cova o pagará. Significa que terá que pagar. E ele vai ficar com aquele boi que morreu. Ou com aquele jumento que morreu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo. E o dinheiro dele se repartirá igualmente. E também o morto se repartirá igualmente. Aqui não tem como fazer malandrice. Tem como fazer malandrice? Não tem como. Mas se foi notório que aquele boi antes era escorneador, o seu dono não o guardou, certamente pagará o boi por boi, porém o morto será seu. Se aquele boi não fazia isto, o dono nunca soube disso, matou outro boi, o que é que eles fazem? É aquilo que nós vimos, né? Vai vender o boi vivo e o dinheiro dele se vai repartir. Essa lei não permite que alguém sofra injustiça. Mas se for notório que aquele boi antes era escarnecedor e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. O que é que nós vemos aqui? Esse boi tem hábito de fazer isso. Matou outro boi. Então o que vai acontecer? Como teu hábito é esse boi que morreu, fica teu. Mas quando diz aqui boi por boi, não está a dizer que aquele tem que levar o boi que gosta de matar outro. Porque seria transferir problema para outro. Já entendemos essa parte? Esse boi aí, que gosta de escornear outro, vai morrer. Essa é a regra. Está vendo? Morre. Se ele deixar, então, ele vai continuar em prejuízo. Por quê? Primeiro, ele é dado um boi
que morreu, tem que fazer uma festa grande para comer muita gente. Um boi quem vai comer? Ou tem que oferecer carne às pessoas. E esse boi, um boi extra, ele tem que entregar a outra pessoa que foi ofendida. Então fica difícil. Isso é que nós temos em relação à lei. Eu não queria levar mais tempo vosso, porque o tempo foi. Próxima semana nós veremos algo que é importante aqui. Uma delas tem a ver com a imoralidade e idolatria. Uma das coisas que nos ensina aqui é sobre homem e mulher. Nesse capítulo a seguir, homem e mulher não se envolver com animal. Entendemos isso? Por que é que não deve se envolver com animal? O homem foi feito a mais perfeita imagem de Deus. Amém. Ele, quando se envolve com o animal, está-se a diminuir. Está-se a diminuir. Quando se envolve com o animal, ou faz sexo com o animal, ele está a entrar numa faceta antinatural. Tanto este como o homossexual é antinatural. Aqueles gays são antinaturais. É pecado de morte. Porque está a insultar a Deus. Insulta a forma mais alta da criação de Deus. O homem é a forma mais alta da criação de Deus. Está vendo? Então o homem não pode diminuir-se ao nível do animal. Sabemos pessoas que por causa de iPhones, de dólares, mulheres especialmente são postas a se envolver com cães. Ficam com muitos dólares, com muito dinheiro. Depois de um tempo começam a desenvolver doenças. Começam a sair coisas que nem imaginam. Homens também que são postos a se envolver com animais. Por causa do dinheiro. Depois de um tempo começam a desenvolver não somente doenças para eles. Porque eles aquilo ali escondem, nem sequer dizem aos seus parceiros. E se envolvem com os seus parceiros. Começamos a ver doenças que não estamos a perceber. Amém. Doenças não aparecem de repente. Essas doenças como HIV, gonorreia, sífilis, são resultados de relações sexuais antinaturais. Homem com homem. O que é que se espera? Aqueles que fizeram medicina, eles entendem. O que é que se espera? Num sítio onde devia expulsar fezes, alguém está por coisa dele lá. O que é que se espera? Estou a falar, tem crianças, mas nós temos que saber que eles já estão a trabalhar com as nossas crianças também. Não é normal. Então, estão a produzir doenças. Quer dizer, tornamos-nos laboratório de doenças. Deus está contra isso. Qualquer pessoa, segundo o livro de Romanos, que mudar o curso da natureza, Deus está contra ele. Homossexualismo, lesbianismo, andar com macacos, com cães ou qualquer tipo de animal, Deus está contra vocês. Não, temos direitos. Não tem nenhum direito. Não tem.
quando você vive numa sociedade, deve viver de acordo com a sociedade. Não existe nenhum direito. Quer dizer, você pode fazer desordem na sociedade. Os outros têm que aceitar essa desordem. Eu tenho dentro de uma casa. As pessoas querem dormir. Está a pôr música. Pessoas querem dormir. É hora de dormir. São 23 horas. 0 hora. Está a fazer festa. Comeu, acabou, foi dormir, deixou tudo. De qualquer maneira, acordou no dia seguinte. Nem água pôs na casa de banho. Saiu, foi embora. E pessoas não podem falar nada. Né? Porque tens direitos. Não. Homossexualismo não é direito. Um homem nasce homem e nasce mulher. E o homem não é para se envolver com macaco, ou se envolver com cão, ou se envolver com qualquer bicho de estimação, como dizem. Não. Porque estão a trazer maldições, incluindo doenças como HIV, gonorreia, sífilis. Eles podem não querer dizer. Todas essas doenças que o homem não consegue resolver, doenças sexuais, elas estão junto. Aleluia. Vamos terminar aqui. Será que nós estamos a caminhar nessa jornada? É difícil, né? Estudar a palavra de Deus é um desafio, né? Ler. Precisamos continuar a ler. Né? Continuem a estudar a palavra de Deus, amados irmãos. Quantos é que tem Bíblia aqui? Quantos de vocês têm vossas Bíblias? Tem. Alguns podem ter no telefone. Há alguns anos atrás distribuímos Bíblias. Já não temos mais. Distribuímos para todos os nossos membros. Alguns na Munhava, Dondo, Mafambice. Aqui, distribuímos lá para Luaba, Morubaba. Mas já não temos mais. Se consegues ter algum dinheiro, compra uma Bíblia. Deve estar 500, 600 meticais. Se não tens Bíblia e consegues algum dinheiro, guarda e compra, porque vai ser importante para a sua vida. Ler eletronicamente pode ser bom, né? Mas tem alguma vantagem, desvantagem também. Tem vantagem de estar a ler no escuro, quando estás a andar, não precisas carregar, tens alguma ideia. Mas há momentos que precisas sentar e folhear, escrever, tomar nota. Né? É importante. Qual é a vantagem disso aqui? Né? Esta aqui não morre. Acabar a bateria, ou de repente, esse aqui morre. Não morre? E quando morre tudo que tens aqui, deteste. Formata-se isso aqui. Este aqui não se formata. Esse é físico. Esse é eletrônico. Então, amados irmãos, procurem adquirir uma Bíblia. Se não tens, compre. Não vamos pensar que vamos conseguir dar mais uma nesses dias. Se conseguirmos, nós vamos dar. Se não conseguirmos, compre uma Bíblia. Tá? Podemos estar de pé, não?